Roma não se tornou o maior império da antiguidade apenas por causa de seus exércitos disciplinados, suas estradas bem construídas ou suas legiões imponentes. Por trás de cada conquista, de cada província dominada e de cada revolta sufocada, existia uma rede invisível de informações, intrigas e vigilância constante. Roma entendia algo que poucos povos haviam compreendido tão profundamente. Um império não cai primeiro no campo de batalha. Ele cai primeiro por dentro. E por isso, vigiar era sobreviver. Desde os primeiros anos da República Romana, a desconfiança já fazia parte da política. Senadores observavam uns aos outros. Famílias poderosas competiam silenciosamente por influência e generais bem-sucedidos começavam a ser vistos como possíveis ameaças. Roma crescia rápido demais, e quanto maior ficava, maior era o risco de fragmentação. A espionagem nasceu dessa tensão interna antes mesmo de se tornar uma arma contra inimigos externos. Quando Roma começou a expandir suas fronteiras, dominando a Península Itálica e depois avançando pelo Mediterrâneo, a necessidade de informação se tornou vital. Governar territórios distantes exigia saber o que acontecia longe da capital. Uma revolta em uma província poderia se espalhar rapidamente se não fosse detectada a tempo. Por isso, Roma criou um sistema onde praticamente qualquer pessoa podia se tornar um informante, voluntariamente ou não. Mercadores, mensageiros, soldados aposentados, funcionários administrativos e até escravos libertos eram usados para observar comportamentos suspeitos, tensões locais e movimentações militares. As estradas romanas, famosas por sua eficiência, não serviam apenas para deslocar tropas, serviam também para transportar informações. Relatórios viajavam constantemente entre as províncias e Roma, criando uma rede de vigilância que cobria milhares de quilômetros. Com o tempo, essa vigilância se tornou mais estruturada. Surgiram grupos específicos encarregados de coletar informações. Um dos mais conhecidos foi o dos frumentarii. Originalmente responsáveis pelo abastecimento de grãos do exército, eles acabaram se tornando agentes secretos do Estado. Disfarçados de cobradores, escoltas ou mensageiros, viajavam por todo o império observando governadores, generais e líderes locais. Seus relatórios iam diretamente ao imperador ou a seus conselheiros mais próximos. O poder desses agentes era tão grande que muitos cidadãos temiam mais os frumentarii do que os soldados comuns. Uma palavra mal interpretada, uma reunião suspeita ou uma simples denúncia podia resultar em prisão, exílio ou morte. Roma não tolerava ameaças internas. A estabilidade do império dependia de um controle rígido da informação. No campo externo, a espionagem romana era igualmente sofisticada. Antes de qualquer campanha militar, agentes eram enviados para territórios inimigos para mapear estradas, cidades, fortalezas e rotas de suprimento. Eles se infiltravam fingindo ser mercadores, peregrinos, artistas ou trabalhadores em busca de emprego. Observavam tudo: o número de soldados, o estado das muralhas, a moral da população e até disputas internas entre líderes locais. Muitas conquistas romanas foram facilitadas por esse trabalho invisível. Cidades eram atacadas exatamente nos pontos mais fracos. Rebeliões internas eram incentivadas no momento certo. Alianças eram quebradas antes mesmo de se consolidarem. Roma raramente entrava em uma guerra sem saber exatamente com quem estava lidando. Mas talvez o aspecto mais impressionante da espionagem romana fosse seu foco interno. Diferente de muitos impérios que se concentravam apenas em inimigos externos, Roma entendia que o maior perigo vinha de dentro. Imperadores eram constantemente vigiados e, ao mesmo tempo, vigiavam todos ao seu redor. Generais vitoriosos eram celebrados, mas também observados com extremo cuidado. Um general popular demais podia ser visto como um futuro usurpador. Durante o período imperial, essa paranoia se intensificou. Imperadores como Augusto,
Tibério e depois os que vieram em períodos mais turbulentos mantinham redes de informantes dentro do próprio Senado. Conversas privadas eram relatadas. Reuniões discretas eram investigadas. Cartas eram interceptadas. Nada era totalmente secreto em Roma. A espionagem também se misturava com propaganda. Roma entendia o poder da narrativa. Vitórias eram exageradas, derrotas eram minimizadas, e inimigos eram retratados como bárbaros perigosos, mesmo quando não eram. Espalhar medo e respeito era parte da estratégia imperial. Em algumas regiões, bastava a reputação romana para evitar conflitos. Em outras, a informação falsa era usada para confundir inimigos e ganhar tempo. Conforme o império avançava para regiões culturalmente diferentes, como a Gália, a Germânia e o Oriente Médio, a espionagem precisou se adaptar. Agentes aprendiam línguas locais, costumes e tradições para se misturar sem levantar suspeitas. Alguns viviam anos entre povos considerados inimigos, criando laços, observando tensões internas e aguardando o momento certo para agir. Roma também utilizava espionagem como ferramenta diplomática. Embaixadores enviados a reinos aliados tinham instruções claras para observar sinais de traição. Festas, banquetes e cerimônias eram oportunidades perfeitas para coletar informações. Um governante distraído, um aliado descontente ou um general ambicioso podiam mudar completamente o equilíbrio de poder. Mas esse sistema, por mais eficiente que fosse, tinha um custo. A desconfiança constante corroía relações. O medo se espalhava entre elites políticas. Traições reais e imaginárias se misturavam. E, aos poucos, a máquina de espionagem que ajudou Roma a crescer começou também a contribuir para sua instabilidade. À medida que o Império Romano atingia seu auge territorial, os desafios internos se tornavam cada vez mais complexos. Governar um território tão vasto exigia não apenas força militar, mas um controle quase obsessivo sobre a informação. E foi justamente esse controle que, com o tempo, começou a sufocar o próprio império. A espionagem interna se intensificou a níveis extremos. Imperadores passaram a desconfiar de todos, senadores, generais, familiares e até guardas pessoais. Denúncias anônimas se tornaram comuns. Muitas delas eram falsas, criadas por rivais políticos para eliminar concorrentes. Ainda assim, eram levadas a sério. O simples ato de ser acusado já colocava alguém em perigo. Esse clima de medo criou uma sociedade onde a lealdade era constantemente testada. Muitos governadores provinciais passaram a esconder informações reais, com medo de parecerem fracos ou incompetentes. Isso criava um efeito perigoso. Roma começava a receber relatórios distorcidos, atrasados ou manipulados. A espionagem, que antes servia para esclarecer, começou a gerar confusão. Externamente, os inimigos de Roma aprenderam com o próprio império. Povos germânicos, partas e outros adversários começaram a usar contra-espionagem. Espiões romanos passaram a ser identificados, capturados e executados. Mensagens eram interceptadas. Informações falsas eram deliberadamente espalhadas para confundir generais romanos. A guerra invisível se tornava cada vez mais equilibrada. Um exemplo claro disso foi o conflito com o Império Parta. Os partas eram mestres em desinformação e mobilidade. Conseguiram enganar exércitos romanos inteiros, levando-os a armadilhas devastadoras. Em algumas batalhas, Roma perdeu não apenas soldados, mas também prestígio. Algo extremamente perigoso para um império que dependia da imagem de invencibilidade. Enquanto isso, dentro de Roma, a espionagem política continuava a eliminar figuras importantes. Imperadores paranoicos executavam conselheiros competentes. Generais experientes eram afastados por medo de conspiração. A eficiência administrativa começou a cair. O império, que antes se movia com precisão quase mecânica, começou a ranger. Mesmo assim,
a espionagem continuava sendo essencial. Durante períodos de crise, agentes eram enviados para identificar focos de revolta, monitorar movimentos religiosos e observar tensões sociais. O cristianismo, por exemplo, foi inicialmente tratado como uma ameaça potencial justamente porque operava em redes discretas, com reuniões privadas e mensagens simbólicas. Roma tentou infiltrar agentes nessas comunidades para entender sua estrutura e intenções. Com o passar dos séculos, a pressão externa aumentou. Povos antes considerados bárbaros começaram a se organizar melhor, aprender estratégias romanas e explorar as fraquezas do império. Ao mesmo tempo, a corrupção interna se espalhava. Informações eram vendidas. Lealdades eram compradas. O sistema de espionagem, antes centralizado, começou a se fragmentar. Quando as grandes invasões começaram, Roma ainda tinha agentes espalhados por todo o território. Mas agora eles relatavam algo diferente. Falta de recursos, descontentamento popular, exércitos mal pagos e líderes locais mais interessados em poder próprio do que na estabilidade do império. Essas informações chegavam a Roma tarde demais, ou eram ignoradas. O império que havia dominado o mundo por meio da informação começou a ser derrotado pela própria incapacidade de lidar com ela. A espionagem revelou os problemas, mas não conseguiu mais corrigi-los. A máquina era grande demais, lenta demais e fragmentada demais. Quando Roma finalmente começou a ruir no Ocidente, não foi por falta de conhecimento. Foi porque o conhecimento já não era suficiente para conter a soma de crises internas e externas. A espionagem romana deixou um legado gigantesco. Mostrou ao mundo que informação é poder, mas também que poder sem confiança e equilíbrio pode se tornar autodestrutivo. O modelo romano de espionagem influenciaria impérios por séculos. Suas técnicas seriam estudadas, copiadas e adaptadas por reinos medievais, estados modernos e até serviços de inteligência contemporâneos. Roma ensinou uma lição eterna. Quem controla a informação controla o império, mas quem perde o controle dela perde tudo.